dia a todos. Tivemos nossa parte musical, né? Agora vamos para a parte de estudos, né? Antes da gente começar, vamos fazer uma leitura, e da leitura a gente vai fazer uma prece, e após isso a gente vai comentar um pouquinho sobre o Evangelho. Trouxe aqui uma poesia que ela diz assim. Opa! Joia! Beleza! A poesia diz assim, ó: antes do sol se pôr, depois de a lua partir, antes que o galo salde o novo dia, antes das andorinhas anunciarem o verão, depois que as estrelas forrarem o céu, antes do último abraço, depois do último beijo, antes de findar aquela melodia, antes da prece matinal, depois que a chuva caia, antes que a folha solta, toque o chão, antes que a doença sare, depois do derradeiro olhar, antes do último adeus, antes de dizer eu te amo, o fio tênue da vida se desfaz. Tudo a seu tempo acontece, nem muito longe, nem tão perto. O tempo de Deus é sempre certo. Quem fica guarda em sua mente os retratos da saudade inovidável. Quem vai leva consigo as telas da lembrança, projetadas nos torvelinhos da vida. E um dia o Espírito errante terá em seu seio a certeza que o tempo é joia preciosa para os que dela souberem apreciar. Sendo assim, aproveite o seu tempo. Mei. Vamos fazer a nossa prece com base nessa poesia agora. Senhor Jesus, mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, espiritualidade, agradecemos por mais um dia aqui, que a gente possa nessa manhã refletir sobre as palavras aqui ditas, e assim a gente faz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu vou só virar a caixa de som um pouquinho mais para lá, que eu estou ouvindo muito minha voz aqui. Bom dia a todos novamente. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre uma lição do Evangelho, né? Então, como é que estão todos aí? Tá todo mundo bem? Assistiram o jogo ontem do Brasil? Né? Bom, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos voltar para o Evangelho aqui. Depois a gente fala disso. Né? Depois a gente fala dessa história aí. Bom, vamos lá. A nossa lição de hoje é muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? É uma lição de Jesus. Jesus falou pra gente várias e várias coisas que são importantes para a gente poder assim refletir, para a gente poder assim pensar e para a gente poder assim entender o que ele falou, né? Então Jesus falou várias e várias coisas importantes para nós todos, né? Acho que melhorou. E aí Jesus falou assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Essa frase é muito interessante, né? Porque você pensar assim, poxa, tem muita gente que é chamada, mas pouca gente é escolhida. Mas por que aquela pessoa não é escolhida? Ou então a gente pode pensar assim: os chamados têm o tempo inteiro chamando a gente para fazer o bem. Só que muitas vezes a gente escolhe pouco disso. A gente escolhe não fazer o bem, ou ficar quieto, ou ficar na nossa, né? Então, há várias interpretações dessa coisa do que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? E eu queria colocar essa lição dentro do tempo, né? A gente falou sobre tempo na sexta-feira lá no Cezon. E o que é o tempo, né? Se a gente for parar para pensar, nós todos aqui estamos dentro da linha do tempo. Ou seja, do momento que a gente nasce até o momento que a gente vai desencarnar, há uma linha do tempo.
A gente era bebezinho, a gente foi crescendo, né? Virou uma criança, depois virou um adolescente, adulto, e agora a gente está numa idade um pouco mais madura. A gente seguiu uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, várias coisas aconteceram na nossa vida. A gente passou por muitas situações, tivemos filhos, tivemos um emprego, 2 empregos, 10 empregos, vários empregos, moramos num estado, mudamos para outro estado, né? Assistimos muitas coisas, vimos muitas coisas. Teve gente que viu a Segunda Guerra Mundial acontecer, que viu vários presidentes passarem, né? Então, ou seja, o tempo, ele acontece várias e várias coisas conosco. E a gente também passa por várias coisas no tempo. Se a gente for pegar, por exemplo, já que a gente falou de Copa do Mundo, qual foi o ano que o Brasil ganhou a última Copa do Mundo? Foi 2002, né? De 2002 para cá, quantos anos já tem? 24 anos. Então tem 24 anos que o Brasil ainda não ganhou outra Copa, né? 24 anos. Mas naquela época da Copa do Mundo, 2002, aconteceu um fato também muito interessante e importante. No dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, quem foi que desencarnou? Vocês lembram? Francisco Cândido Xavier. Ou seja, Chico Xavier morreu no mesmo dia que o Brasil ganhava a Copa do Mundo. E ele até falou isso: eu quero partir no dia que o povo brasileiro seja alegre, né? E foi um dia que a gente estava muito alegre com o Brasil ganhando a Copa do Mundo. Mas por que a gente citou isso? Porque é um fato. Então, quando a gente fala de tempo, tempo é a duração dos fatos. Aconteceu um fato, né? E aconteceu outro fato, você pega esses dois, você tem uma relação causal, uma relação de tempo, né? Então, o tempo, ele pode ser considerado uma relação de fatos. Fatos acontecidos, fatos presentes e fatos que ainda irão acontecer. Ele pode ser uma medida entre uma coisa e outra. Então, quando a gente fala assim, poxa, eu estou passando o tempo, né? Então, quando eu estou passando o tempo, é porque eu estava num tempo aqui e agora eu estou em outro tempo aqui. Então, essa ação entre uma coisa e outra, né? Isso a gente chama de tempo. É o que determina os momentos, é o que determina os ciclos, né? E a nossa vida, ela é toda determinada pelo tempo. As estações do ano, principalmente, né? Verão, inverno, primavera, outono. Esses dias está chovendo. Era para estar chovendo? Não era, né? Pela lógica, não era. Ontem choveu, não choveu, Pedrinho? Choveu. Ontem choveu. Onde é que já se viu chuva no mês de junho? Não é uma coisa interessante, né? Por que isso, né? A gente, claro que tem uma alteração climática acontecendo no mundo, mas a gente estava acostumado a ver as chuvas no final de março. Tanto é que tinha aquela música, né? As chuvas de março trazendo, fechando o verão. Promessa de vida no meu coração. Tem que atualizar a música agora, né? As chuvas de junho fechando o verão. Nem fecha mais o verão agora, né? As chuvas estão entrando em outro momento. Mas o que acontece com o tempo? Nós fomos acostumados, né, há muitos e muitos séculos, a determinar o tempo. E aí a gente começou a observar o planeta fazendo um movimento de rotação, ou seja, em torno do seu eixo, e aí nós consideramos que aquilo dura 24 horas ou um dia. Então a Terra gira, né, para ela girar em torno do seu eixo, o movimento de rotação demora 24 horas, o que a gente considera dia. Então cada um de nós tem um dia inteiro, um movimento de rotação para fazermos o melhor de nós, para a gente poder, nesse dia, amar, nesse dia, perdoar, nesse dia, fazer o bem. E a gente tem um movimento de translação, onde a Terra demora 365 dias para poder fazer esse movimento, né, em torno do Sol inteiro ali, 365 dias. E nesse movimento é que tem as estações do ano, verão, inverno, primavera, verão, 4 meses cada um distintos, conforme o Sol vai passando, né, conforme a Terra vai girando ali, e aí você tem esse movimento ali. Então, esses dois movimentos fazem muito parte da nossa vida, porque nós somos influenciados pela Lua, né? Tem mulheres que só cortam o cabelo quando a Lua está cheia, né? Porque acredita que aquela influência vai ser maior no cabelo, vai crescer mais, né? Então, somos muito influenciados pelos astros, muito influenciados pelos planetas, pelo Sol, né? Pela Lua. O Sol nos dá uma vida imensa, né? Se a gente quer ficar um pouco mais energizado, um pouco mais assim com aquele calor, a gente pegar um pouquinho desse sol da manhã, que é um sol maravilhoso. Esse sol até umas 10 da manhã é um sol que faz muito bem pra gente ali, né? Porque é uma vitamina D que está entrando no nosso corpo, está dando uma energizada no nosso corpo, né? Então, ou seja, a gente tem muita relação com o tempo. E tem uma frase de um livro, o livro se chama Caminho, Verdade e Vida, que ele diz assim, ó:
aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Está em Paulo, Romanos. E a lição que ele diz é o seguinte: a maioria dos homens, a maioria de nós homens, né, nós pessoas todas, não percebe ainda os valores que o tempo tem. E muitos abusam dessa concessão divina. Olha só que frase fantástica, né? A maioria de nós ainda não percebeu o valor que o tempo tem em nossa vida. E a gente abusa dessa concessão divina, né? Chico Xavier tem uma frase que ele diz assim, né? Que Deus nos concede a cada dia uma página da vida, nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Olha só como tem relação total o que o Chico fala com essa outra frase. Todos os dias Deus nos dá uma página nova da vida, ou seja, uma nova oportunidade, mas depende de nós escrever nessa página. Ou seja, o que depende de nós escrever nessa página? É que cada dia vai nascer um novo sol, cada dia vai ter uma nova lua, cada dia o movimento de rotação, de translação vão estar acontecendo ali. Mas depende de cada um de nós ou ficar parado, ou não fazer nada, ou fazer errado, ou fazer o certo. Isso é uma coisa de cada um de nós. Então Deus nos deu o quê? O poder da livre escolha, ou livre-arbítrio. Todos nós podemos escolher o que a gente vai fazer. Eu posso acordar de manhã e já sintonizar naquela TV ou naquele rádio que só fala coisa ruim, e aí eu vou ficar sintonizado com aquilo. Posso brigar com o cachorro, brigar com a criança, brigar com o marido, brigar com todo mundo e ter um dia péssimo. Chegar no trabalho e brigar também. Ir para casa chateado e assim sucessivamente. Ou eu posso acordar e ser totalmente omisso, não fazer nada. Tudo que acontece ao meu redor, estou nem aí, né? Aconteceu tal coisa, faz do jeito que você quiser. A criança falou um palavrão, você aprende do jeito que você quiser. O marido fez uma coisa errada, faça do jeito que você quiser. As coisas estão dando errado, deixa para lá. Aconteceu uma coisa errada no trabalho, deixa para lá. Vou ser omisso. Mas eu posso também, a cada dia, como a lição fala, tomar uma atitude diferente. Espera aí, hoje eu serei o controlador da minha felicidade. Eu não vou deixar que as coisas ao redor me atrapalhem. Porque a felicidade, ela depende de quem? De nós mesmos. A felicidade depende de cada um de nós. No Evangelho tem uma parte que fala assim: o conceito de felicidade. O que é felicidade, gente? O que vocês acham que é felicidade? Paz com a consciência. Paz na consciência, muito bom. O que mais? O que é felicidade? Não vale falar que é o Brasil ganhar o jogo, hein, gente? Também seria, né? Hã? Você está de bem com a vida. Está de bem com a vida. Pedrinho? Pelé jogou o Brasil, Pelé. O Pelé voltar a jogar, eu concordo, realmente. O que mais? Felicidade, ela pode ter vários e vários conceitos, e depende um pouco de cada um, né? Às vezes o que para um traz felicidade, para o outro às vezes não traz tanto, né? Mas a felicidade, conforme o Evangelho fala, é a consciência tranquila e a posse do necessário. Se eu tenho a posse do necessário e se eu tenho a consciência tranquila de não ter ofendido meus irmãos, se eu ofendi, eu pedi perdão, de eu estar fazendo as coisas corretas, isso aí já é felicidade. Então, ou seja, parece que a felicidade é pouca coisa, né? Não precisa de muita coisa para ser feliz. Às vezes a gente fica pensando assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver um barco, eu só vou ser feliz quando eu tiver o avião do Neymar, né? Quando eu tiver o helicóptero tal, quando eu tiver não sei o quê. Mas não é a matéria que traz a felicidade. A felicidade é algo interno. Está cheio de rico aí infeliz. Está cheio de pessoas pelo mundo que tem muito dinheiro e a pessoa está depressiva. Aí você para e pensa: mas espera aí, não era para essa pessoa estar super feliz? E a pessoa não está. Eu tenho um colega que trabalha no Senado Federal. O Senado Federal é onde tem um concurso que paga melhor no Brasil. Ou seja, o salário para quem passa lá é muito alto. Então você pensa assim: poxa, é o sonho da pessoa, né? Eu vou passar no Senado, serei feliz porque eu vou ganhar um melhor salário. Só que lá, ele estava me falando que o índice de atestados por saúde mental é um dos maiores do serviço público. Aí você imagina como que a pessoa ganha tão bem e está no local que tem muito atestado por saúde mental, né?
Claro que a saúde mental hoje em dia ela pipocou, né? E a gente está com uma crise grande disso. Mas lá, ele estava me falando, olha, tem uma dificuldade muito grande de trabalhar aqui, porque a gente trabalha com autoridades, com pessoas que têm o rei na barriga. E essas pessoas nos cobram tanto, eles fazem tanta pressão que a gente não consegue. E a gente tem que pegar um atestado que a gente fica depressivo, a gente fica ansioso, né? Então, ou seja, olha só, né? A pessoa que imaginava que a felicidade estaria ali, onde se ganha mais, onde o valor está maior, né? Que a felicidade não está lá. Então a felicidade é um estado interno que cada um de nós tem que ter. Então, por isso da frase de Jesus no início, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, a gente está constantemente sendo chamado por Deus, por Jesus, a praticar o bem. Só que muitas vezes a gente está escolhendo pouco disso. A gente não está dando o máximo de nós para aquelas escolhas ali. A gente tem todos os dias a escolha de, por exemplo, fazer uma oração. Será que a gente faz? A gente acorda assim e fala, poxa vida, hoje eu vou rezar a Deus pelo dom de eu ter acordado respirando. Poderia ter dormido e nunca mais acordar ali, seja fisicamente. Então, eu acordei, estou respirando, nós agradecemos. Eu acordei, tenho um prato de comida, agradeci por isso. Ao almoçar, eu fiz a minha oração. Ao dormir, fiz a minha oração e revi o que eu tinha feito no dia. Isso é uma coisa muito importante. Hoje em dia se chama até de feedback, né? O nome americano. Mas o que é o feedback, né? É o retorno. Ou seja, é a gente pensar assim, ao final de cada dia, o que nós fizemos naquele dia, daquelas 24 horas de bom. E o que eu fiz de ruim. E o que eu não fiz de nada. O que eu fui omisso. E parar e pensar, não, amanhã eu vou melhorar isso. Amanhã eu não vou ser omisso das situações. Amanhã eu não vou ser a pessoa chata demais. Amanhã eu não vou ser a pessoa ranzinza demais. Vou tentar melhorar a minha conduta, né? Então esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Jesus para nós todos os dias, sobre a questão das escolhas, né? E se a gente for pensar, uma semana, né? Uma semana, o dia tem 24 horas. Uma semana tem 168 horas. Ou seja, toda semana tem 168 horas. Se eu dedicar 10% das 168 horas, dá 16 horas. Será que eu dedico 10% do meu tempo para me melhorar como indivíduo? Será que eu dedico 10% do meu tempo para estudar coisas que vão me fazer bem o Evangelho? A vida não é só a gente estudar coisas para a gente poder se melhorar profissionalmente ou a gente melhorar intelectualmente. A gente precisa também buscar coisas que vão melhorar espiritualmente. Qual o tempo que eu estou dedicando a isso? Se eu dedicar 1 hora na semana, é 1%. Então, olha só, quando a gente fala de porcentagem, parece que é interessante isso, né? 1% do nosso tempo na semana, se eu dedicar a estudar a mim mesmo, ou seja, pegar um evangelho, pegar a Bíblia, pegar seja qual livro for, para poder ler e refletir, é 1% do meu tempo. E às vezes a gente gasta, talvez não seja muito frequente aqui para vocês, mas hoje os jovens gastam muito tempo com a internet. E às vezes o jovem fica 5, 6, 7 horas por dia ali. Imagina quanto de porcentagem isso dá na semana, né? Às vezes 60% do tempo está sendo usado em coisas às vezes fúteis, né? Coisas de bobeira, né? Então qual o tempo que nós dedicamos ao Senhor, né? E a lição, ela fala bem no início, né? Que a maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo e muitos abusam dessa concessão divina. Então, ou seja, o tempo nos foi dado como uma concessão. Deus deu a cada um tempo para que a gente pudesse melhorar, um tempo para que a gente pudesse ser feliz. E muitas vezes a gente está matando o tempo. O que é matar o tempo? É você deixar o tempo passar ali e você não fazer nada, né? Algumas situações é bom deixar o tempo passar e outras nem tanto. Por exemplo, na situação de raiva. Muitas vezes a gente está com raiva de alguém e não é bom a gente ir lá conversar com a pessoa, porque senão você vai, às vezes, entrar num debate ali, né? Às vezes é melhor você dar um tempo. Tem até uma história interessante. Vocês já ouviram falar do burro, do rei e do prisioneiro?
Em um reino muito distante, tinha um rei lá que ele tinha todo o ouro do mundo. Tinha tudo, mas era um rei super vaidoso, um rei super orgulhoso. E ele mandava prender todo mundo por qualquer coisa. A pessoa criticou o rei, prende essa pessoa. A pessoa falou mal do rei, falou que o rei tem um nariz grande, é feio, manda prender essa pessoa. E além de mandar prender, ele mandava matar. Era pior ainda, né? E aí ele prendeu um homem que aparentemente era uma pessoa honesta. E aí ele mandou prender esse homem por bobeira. E o homem foi para a prisão. E aí o rei falou, você vai morrer daqui a 3 dias. E aí o homem ficou lá pensando, né? Poxa vida, eu vou morrer em 3 dias, sendo que eu não fiz nada de errado. Por que eu vou morrer em 3 dias? E ele pensou e era uma pessoa muito inteligente. Aí ele começou a falar para os outros prisioneiros. Olha, vocês sabiam que eu sei fazer um burro falar? Aí o pessoal, o quê? Você sabe fazer um burro falar? Hã? Ah, tá. 5 minutos. Eu sei fazer um burro falar. Aí ficou todo mundo assim, nossa, ele sabe fazer um burro falar. E aquela notícia correu ali, né? Correu entre os prisioneiros, entre os guardas e chegou até o rei. Aí o rei falou, o quê? Ele sabe fazer um burro falar? Não é possível. Aí nisso o rei, olha, eu tenho todo o ouro do mundo, eu tenho toda a riqueza do mundo, mas eu não tenho um burro que fala. Traga esse homem aqui agora. Aí trouxe o prisioneiro chegou lá. Rapaz, eu ouvi dizer que você sabe fazer um burro falar. E o prisioneiro, sim, rei, eu sei mesmo. Ele, pois bem, faça o burro falar agora. Não, rei, é o seguinte, para fazer o burro falar eu vou precisar de um tempo. Eu tenho que fazer um treinamento com esse burro. Eu vou precisar de 1 ano para treinar esse burro. Aí o rei, 1 ano? Mas você tem certeza que ele vai falar? Tenho, ele vai em 1 ano ele fala. Ah, então tá bom, vou te dar 1 ano, você não vai morrer em 3 dias, você vai ficar 1 ano para treinar esse burro. Então está decretado que a partir de agora você vai ficar 1 ano para treinar o burro, pode ir embora. Aí nisso o cara foi solto, foi liberto ali para treinar o burro, para fazer o burro falar. Aí nisso ele estava passando na frente da prisão, quando passou lá, aí um dos prisioneiros que conhecia ele desde criança, ei rapaz, eu sei que você não sabe fazer burro falar não, rapaz, que história é essa? Você enganou o rei, como é que você fala para o rei que você sabe fazer um burro falar? Aí ele falou, olha, eu realmente não sei fazer um burro falar, mas muitas vezes o que a gente precisa é ganhar tempo. Em 1 ano o rei pode mudar, o sistema pode cair e as coisas podem ser diferentes. Então, eu posso ficar solto em 1 ano. E assim a pessoa foi embora, né? E realmente passou 1 ano, o rei mudou, as coisas mudaram, o sistema mudou. Então, essa história do burro é que muitas vezes a gente precisa esperar um pouquinho as coisas acalmarem, precisa esperar um pouquinho a poeira baixar, né, como a gente fala. Numa discussão principalmente, né? Se uma pessoa está com muita raiva da gente e a gente está com raiva dela, não é o momento da gente chegar lá e falar, porque aquilo ali às vezes a gente vai falar mal, a gente vai falar coisas que a gente não devia, né? Então às vezes é melhor separar um pouquinho, esperar um pouquinho, deixar o tempo passar, aí você vai lá, né, e fala com calma com a pessoa, né? Porque a emoção é uma coisa que ela é muito de supetão, né? A gente não escolhe ter medo, a gente não escolhe ter raiva. Às vezes ela vem de uma hora para outra, dependendo dos nossos instintos, dependendo da nossa maneira de lidar com a vida. Então a gente precisa controlar isso. A gente vai controlando, né, a raiva, a gente vai controlando a nossa ansiedade, a gente vai controlando os nossos ímpetos, né? É uma questão de controle. E esse controle depende do quê? Do estudo, do autoconhecimento, da gente poder refletir mais sobre nós mesmos, rezar um pouco mais, ser mais vigilante com a nossa vida, né? Da gente falar assim, poxa vida, tem um monte de gente ali falando mal de alguém, eu não vou entrar lá e falar mal também. Controlar os nossos ímpetos, porque o nosso primeiro ímpeto é a gente falar mal, nosso primeiro ímpeto é o quê? É a gente fazer o errado. Então quando a gente consegue controlar melhor os nossos instintos, isso é o quê? Vigilância. Jesus não falava para a gente, seja vigilante, né? Temos que ser vigilantes com nós mesmos, porque muitas vezes o erro está em nós mesmos. Allan Kardec, né, grande filósofo, professor, estudioso, ele dizia o seguinte: não raro, às vezes, nós somos obsessores de nós mesmos. Olha só que frase interessante, né? Não raro, às vezes, somos obsessores de nós mesmos, né? Ou seja, a mesma coisa que ele falou, a mesma coisa que os filósofos russos falavam naqueles livros fantásticos, né? Não raro, às vezes, somos obsessores de nós mesmos.
E o que é obsessão? É um pensamento persistente, que não sai dali, e às vezes um pensamento destrutivo para nós mesmos, da gente pensar assim: eu não vou conseguir, eu sou ruim, eu não presto, eu não valho nada. E aí você começa com esse pensamento, e aquilo cristaliza na gente e sintoniza com outras mentes que também estão com aquele mesmo pensamento, e começa a chegar na gente ali e falar a mesma coisa. Então, o que Jesus nos falava? A gente tem que ser não o autossabotador de nós mesmos, mas o incentivador de nós mesmos. Ama o próximo como a si mesmo. Amar a si mesmo é a gente dar um fora nesses pensamentos negativos e falar: eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus, herdeiro do universo. E aí a gente vai mudando esses pensamentos obsessivos, intrusivos, seja o que for, para pensamentos positivos sobre nós mesmos. Isso é a escolha que cada um de nós pode fazer a cada dia. A cada dia eu posso parar e pensar: hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou fazer o melhor de mim e não vou deixar que ninguém afete a minha felicidade. Se falaram uma coisa que eu não gostei, deixa para lá. Se pisaram no meu pé, tudo bem, vai para lá, meu irmão, não tem problema. Mas não vou deixar que as coisas me afetem, né? De que porque um Brasil empatou o jogo que eu fico infeliz, de porque aconteceu uma coisa ali que eu fico infeliz. A felicidade está internamente em nós. Então, para a gente encerrar, né, a gente só relembrar desse início, né? Todos podemos escolher. Ou seja, a cada dia Deus nos concede o poder da escolha, o poder do livre-arbítrio, para a gente utilizar bem isso, utilizar para o bem e utilizar para a gente poder ser uma pessoa melhor. Então, que a gente consiga sair daqui agora pensando sobre isso, que a escolha depende de nós, está na nossa mente. Depende de cada um de nós a busca da felicidade. Ficar preso a um pensamento que não é bom, e aí a gente fica rememorando algo que não é bom, com remorso, né? Ou a gente, a partir de agora, pensar positivamente e falar: eu posso, eu consigo, eu sou uma pessoa melhor, eu serei uma pessoa melhor e, a partir de agora, farei o bem. Muito obrigado a todos. E agora a gente vai fazer a nossa prece. Beleza. Durante a nossa prece será feito o passe. O que é o passe, né? O passe é a imposição de mãos, onde é transmitida energia. Jesus fazia muito isso, né? De impor a mão à pessoa ali e transmitir energias. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora. A imposição das mãos para a transmissão de energias. Ok? Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Mestre amado e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, espiritualidade, agradecemos por esses momentos de reflexão, por poder rememorar as palavras que Jesus nos falou, por podermos refletir sobre como o tempo é importante em nossa vida e como a gente precisa aproveitar melhor esse tempo, não deixar simplesmente o tempo passar, mas a gente aproveitar cada minuto dessa nossa existência, agradecendo, tentando ser melhores, tentando ser o melhor de nós em qualquer ambiente que a gente esteja, levando alegria à família, alegria no trabalho, alegria entre os pares, alegria em todos os locais, sendo mais simpático, amoroso, orando mais, rezando mais. E assim a gente faz a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.